Alô, Alô, Chicas! Eu sou a Sara. Eu sou a Grace. Eu sou a Luísa e esse é o Chicas del Podcast. E no episódio de hoje usaremos da metalinguagem e falaremos sobre um podcast num podcast. A série animada The Midnight Gospel, criada por Pendleton Ward e Duncan Trussell, sobre conversas filosóficas e espirituais no Spacecast de Clancy, personagem principal nessa produção com um quê de ficção científica. O Spacecast é um podcast lançado no espaço e durante os episódios ele recebe ilustres convidados e especialistas em viagens épicas nesse multiverso, abordando questões existenciais e polêmicas no mundo real. Ansiedade, luto, meditação e legalização das drogas são alguns dos temas abordados no ritmo frenético da animação. E para fazer como Clancy, nesse último episódio da nossa primeira temporada, trouxemos uma convidada para participar. Ela é dona da página The Geek Woman no Instagram, sobre entretenimento e o mundo geek. Nós já indicamos ela aqui 2 vezes e também é uma grande apoiadora do nosso podcast. Seja bem-vinda, Rai Rodrigues. Olá, meninas. Primeiramente, muito obrigada por esse convite. Segundamente, queria dizer que é a primeira vez que eu participo de um podcast e é um prazer estar aqui para bater um papo gostoso entre amigas sobre essa série super maluca, mas que eu gostei muito de assistir. Agora vamos de curiosidades e vamos deixar para a nossa convidada, Rayane. O criador da série, Duncan Trussell, já tinha um podcast antes da produção. O Duncan Trussell Family Hour, no qual ele entrevista pessoas com histórias interessantes e que levam à reflexão. Depois de ouvir o podcast de Duncan, Pendleton Ward teve a ideia deles fazerem a animação. Pendleton Ward é conhecido como criador da série de animação Hora de Aventura. Então, gente, chegamos aqui para falar dessa série, dessa animação que é meio maluca, né? É difícil focar no assunto e na animação ao mesmo tempo. Eu fiquei tipo, meu Deus, o que está acontecendo? É um caos muito grande, tem que ter muito autocontrole para poder focar no assunto e depois observar a animação. Eu tinha visto muitos comentários sobre precisar assistir mais de uma vez para você absorver tudo, o assunto, a animação, as coisas em volta, porque ele tá falando e tem um monte de coisa acontecendo no fundo. Não precisava disso, pelo amor de Deus. E a ideia de colocar o áudio com a animação é muito louca, porque o conteúdo é muito bom. Eu fiquei, assim, teve horas que eu ficava muito presa no conteúdo. Mas o conjunto é muito louco, parecia que eu tava viajando completamente. Então, às vezes eu me pegava meio perdida no assunto. Eu estava muito focada na animação, principalmente no primeiro episódio. No primeiro episódio isso aconteceu o tempo inteiro. E aí, o primeiro episódio é muito absurdo, né? Porque é aquele do ataque zumbi, e aí você vê os zumbis entrando e de repente é um personagem muito alto e um personagem muito pequeno, e aí eu não consegui prestar atenção. E aí teve vários momentos que eu voltava à série para eu poder escutar de novo, para eu entender sobre o que eles estavam falando, sabe? E a conexão entre o assunto e a animação me deixou muito perdida, porque a animação e o assunto não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eles chocam o tópico da conversa. No primeiro episódio eles começam a falar das drogas, depois eles estão falando da meditação, e até agora eu não entendi qual foi o momento que eles trocaram das drogas para a meditação. Mas tem os zumbis ainda. Exatamente. E aí eu fiquei, cara, onde que eu perdi o fio da meada aqui para não entender o que está acontecendo? Então eu voltava para isso. Mas não tem um fio da meada, é exatamente isso. É uma animação à parte. E aí eu achei que o erro era meu. Então, tipo assim, ou eu me perdia por causa da animação, ou eu me perdia por causa da troca de assunto. Ou seja, eu fiquei perdido o tempo inteiro. Inclusive, é uma animação muito boa, né? Tem uma vibe psicodélica, é muito colorido, Sim. Que dá um certo contraste com o assunto que tá falando, porque normalmente é algo bem assim, tô triste. Tenho traumas, preciso tratar. E a animação é tipo cores, fogos de artifício. Cheguei, galera. É uma loucura, mas é muito, muito bonito. Eu gostei também da animação, apesar de eu estar acostumada com animações, sei lá, acho que não sei se são mais contidas ou com traços mais tradicionais do que essa. Então, assim, demorou para eu pegar o feeling dela e falar assim, nossa, que trabalho e tal, mas eu gostei bastante. Só que eu assistia mais como se fosse um podcast, então eu não focava no que estava ali na animação. Às vezes eu via o bagulho nada a ver, então assim, para mim esse incômodo que as meninas sentiram, eu não senti. Para mim tava de boa ali, as coisas nada a ver com o assunto.
Então, meio que eu consegui fingir que não estava acontecendo e só foquei no que eles falavam. E é realmente muito incrível. Eu assisti depois, agora, quando a gente combinou que ia fazer sobre, e também foi a mesma coisa. Estava fazendo outras coisas e fiquei só escutando. Então, não tive muito esse problema com a animação, que não faz muito sentido. E eu também pesquisei alguns podcasts que também já falavam sobre. Pesquisei algumas críticas também. E todo mundo falava assim, gente, parece um papo de dois chapados tendo alucinações e falando sobre as coisas nada a ver. E eu acho que é exatamente isso. Tipo, eles estão vendo coisas que a gente não está vendo, porque só eles estão chapados. E eles estão falando de coisas profundas, assim, não sei, nunca fiquei chapada, mas eu imagino que eles falam de coisas profundas e da alma, com um tom de, nossa, eu tô viajando muito. Então eu me senti assim, na vibe. Então eu adorei muito essa animação, principalmente que eles falam muito, né, de meditação, de tradições ocidentais, da sanga budista. Então eu gostei muito. Fazendo um paralelo, né, com o Rick e Morty, eu achei bem parecida as aventuras. E eu achei a série inteligente em diversos sentidos, apesar de terem tido os momentos que eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo aqui, Senhor? Tiveram cenas que eu fiquei absurdamente emocionada. E é um desenho extremamente aleatório, né, mas que toca em partes profundas da experiência humana. E o que me fez gostar ainda mais da série foi descobrir, né, que a Graça até falou no começo, que a série é um desenho semi-roteirizado em cima de um podcast gravado há 5 anos atrás, pelo próprio Duncan, que faz o protagonista, né? A voz do protagonista. E a grande sacada da série foi o autor ter chamado especialistas que estudam sobre os assuntos, pessoas que publicaram livros, que têm propriedade para falar sobre, né? E tiveram suas vivências, para falar desses assuntos que muitas das vezes é um assunto muito delicado, né? Eu queria só fazer um comentário sobre a Sarah falou do pessoal que tá chapado, que tá conversando. Eu senti que eu precisava estar chapada também. E em vários momentos eu fiquei, sabe o que, que me falta aqui? Uma droga. Algo É assim pra me dar verdade. uma viagem psicodélica aqui, pra eu entrar numa vibe, porque eu não tô entendendo. Tinha episódios que eu não entendi nada. Tipo, teve um que foi logo depois da magia, não sei se foi o 4 ou o 3. Mas eu fiquei, o que, que ele tá falando? Eu não tô entendendo. Eu não tô conseguindo pegar o feeling. Mas foi isso. Mas esse negócio dos especialistas, eu adorei também. Eu achei super importante. E principalmente mais no final, que foi, eu não sei se foi o momento que eu consegui entender a série finalmente, provavelmente foi isso, que foram os que mais me tocaram. Mas a série é muito baseada nele não ter superado os traumas da vida dele, né? E querer fugir completamente da realidade no jogo. A realidade que estamos vivendo é difícil. E eu tinha visto também que a cena final de cada episódio, que ele coloca os sapatos na prateleira, é tipo ele se colocando no lugar do outro, e eu achei isso super incrível. Eu não fazia ideia disso que a Luísa falou, né, sobre ele se colocar no lugar do outro e tal. E só fui descobrir sobre ele não superar os traumas depois, né, no final, no episódio 6 que explica isso. Mas eu ficava pensando, toda vez que eu assistia, eu ficava pensando nessa facilidade que ele tinha de falar coisas completamente profundas com personagens que ele sabe que são simulados e universos que ele sabe que são simulados. Porque, tipo assim, no primeiro episódio eu fiquei com essa dúvida. Eu falei assim, cara, ele sabe que isso é mentira? Porque ele chegava com o personagem que ele escolhia, né? Ele escolhia quem ele era, escolhia quem ia ser o convidado dele no simulador e entrava no universo. Uhum. E quando chegava no universo, o convidado não fazia ideia de quem ele era e estava super ali dentro do contexto, né? E ele se apresentava e eu fiquei, ué, mas ele é uma invenção dele. E aí, logo depois que eu fui entender, né, como vai ser repetindo os episódios, percebi que ele que sabia que era tudo simulado. Eu falei, cara, o que isso fala sobre ele? Ele está entrando num mundo que ele sabe que não é real, conversando com pessoas que ele sabe que não são reais e se abrindo ali, falando de coisas super íntimas e super complexas. E você pensa, é o auge da solidão, né? Dele saber que ele não tem ninguém para falar, e aí ele fala com uma pessoa que ele sabe que não é real, que é inventada, onde ele pode jogar porque não vai ter nenhuma consequência, né? E aí fala muito dessa fuga, né?
de dele ter que estar em qualquer lugar para não estar no lugar que ele está de verdade. E a Sarah falou um negócio, que a Sarah falou que tipo, só Presto aqui que conseguiu desassociar. Eu e a Luísa não conseguimos, né? Não sei se a Rai conseguiu, mas desassociar a animação da fala de personagens. Sarah falou que conseguiu. Ô, Sarah, tu assistiu dublado e ficou só escutando? Porque se eu assisti legendado primeiro, depois eu botei dublado. E aí eu não conseguia, porque eu tinha que ler a legenda, então automaticamente eu estava vendo a animação, entendeu? Tu assistiu como? Se ela assistiu dublado, eu acho que ela transcendeu. Assisti dublado. Imaginei. Eu também assisti dublado. E o que eu ia falar é que às vezes que eu fui ver a animação, parece que não tem a ver, mas tem a ver. Tem alguns pontos, igual a Luísa falou do sapatinho, mas tem várias coisas que acontecem na animação psicodélica que tem a ver com o que ele tá falando. Sim. Que, tipo assim, é tanta coisa junta que se mistura e que vira uma loucura que você acaba não percebendo. Mas, assim, é o famoso easter egg, entendeu? Tem coisas ali que tem a ver com o assunto. E você fica, caraca, isso aqui é muito bom! Esse homem aqui é um gênio! E, tipo, esse negócio do podcast também, que a Graça falou dele chegar numa pessoa que não é do universo dele, eu acho muito legal que ele pega um negocinho e fala, você pode conversar comigo para minha entrevista na nuvem. Então, tipo, como é uma nuvem também que a gente usa, né, de, tipo, salvar na nuvem e tal, também, tipo, na nuvem pode ser, tipo, que eu tô aqui em outro universo, eu tô viajando, tô, sei lá, nas nuvens. Então, acho, tipo, que tem várias coisas, assim, que a gente pode, cada um pode pegar um significado para si, sabe? Que eu acho que não tem um significado. O mesmo jeito que tem vários assuntos que cada um vai ler de uma forma, igual, tipo, legalização das drogas, tem gente que é contra, a gente é a favor. Então, tipo assim, cada assunto são assuntos pertinentes, importantes, que a gente tem que levar a debate, assim, como a gente está levando aqui em roda de conversa. E então, e que também pode ter significado para cada pessoa. Então, também vi muitos comentários das pessoas falando que tem que assistir várias vezes e que cada época da sua vida você vai ter uma perspectiva. Tipo, quando eu assisti ano passado, que eu estava muito envolta nos meus próprios problemas, que eu estava sem aula, sem nada para fazer. Então, tipo assim, para mim teve sabe, abriu um mar ali para mim na minha cabeça. Quando eu assisti agora, eu já não vi tanto aquela mágica. Eu só revi para poder relembrar alguns assuntos. Mas eu não senti aquela mágica que eu assisti na primeira vez. Então, provavelmente, se eu assistir numa outra época da minha vida, eu não sinta nada disso que eu senti das duas vezes que eu assisti. Então, eu acho essa animação tão incrível por causa disso. Que vai ser o mesmo assunto, ele vai falar a mesma coisa e você vai ter perspectivas diferentes. Então, para mim é super interessante, uma sacada incrível. E as animações também, para mim, é a cereja do bolo, entendeu? Porque tem a ver, não tem a ver, é livre de interpretações. Esse negócio que você falou do quando você assiste numa época da sua vida, realmente é muito real, porque você fica pensando nas coisas que tá acontecendo. E a série saiu ano passado, né? Então eu vi muita gente falando que tinha uma conexão muito forte com o que eles estavam passando na pandemia. Como eu assisti agora, eu já tô aqui nessa situação de pandemia há mais de um ano, né? Não tem mais essa conexão tão forte, já me situei. Eu me conectei com outros aspectos, outras coisas que eles falaram e foi, assim, bem interessante. Eu passei a série inteira tentando entender o que estava acontecendo. E aí, quando chegou no episódio 6, eu tive um norte muito maior. E no último ficou tudo claro, porque no episódio 6 a gente entende as motivações dele estar viajando, e no último episódio ele dá meio que ali aquele desfecho legal. Mas agora eu estava pensando aqui, e eu percebo que, tipo assim, a intenção era entender as partes antes de entender esse contexto geral, porque a série fala justamente sobre o processo. Ele está dentro de um processo, né, de superação, de descobrimento, sabe? Um processo para lidar com o que está acontecendo na vida dele. E eu estava tão ansiosa para entender o que a série era, que eu me perdi nos assuntos isolados dos episódios. E esses assuntos mesmo são o que constrói a série. A Sarah falou disso da animação, muitas vezes tem a ver. No segundo episódio, que eles começam a falar sobre luto, eles morrem várias vezes durante o episódio, como personagens. Porque Sim. ele e a escritora que está com ele e o outro cara, eles morrem várias vezes. Mas eu estava lendo uma crítica que fala, eles morrem várias vezes
e ainda assim a consciência deles permanece ali, porque eles morrem, mas eles continuam falando, são esmagados na máquina, são triturados, mas continuam falando, expressando as ideias dele, mesmo que a forma deles esteja modificada do que começou, sabe? Esteja diferente do que começou, mesmo que eles não tenham uma forma ainda, que eles sejam só resto, eles continuam falando, e isso fala sobre como algumas pessoas enxergam e lidam no pós-morte. Eles estavam falando justamente sobre isso. Então, assim, o áudio casou com a animação. E eu não percebi isso várias vezes. Eu tinha pensado depois, que eu falei assim, cara, eu acho que eu vou... Conversando até com vocês no grupo, falei assim, eu tenho que assistir de novo, né? Eu acho que eu vou assistir de novo, porque agora que eu já tive o susto inicial do que a série é, assistir de novo para processar mais os assuntos. Eu acho que é por isso que você teve uma visão tão diferente, minha e da Luísa, por exemplo, não sei da Rai, mas uma visão tão diferente da nossa, porque é a segunda vez que você assiste. Você já fez isso. Você transcendeu muito dessa vez, amiga. Outra coisa que eu quero falar sobre o que você disse, sobre o que eles morrem e ainda continua a consciência. Eu estava assistindo uma série ontem, que lançou na Netflix, Midnight Mass, que tem esse negócio de morte, né? E tem o negócio da igreja, então eles falam muita coisa assim de Bíblia e coisas de que você te leva a outro lugar, né? E aí eles falavam isso, tipo, tem uma cena que os dois personagens principais perguntam o que você acha que acontece depois da morte. E aí a menina lá, a mulher lá, acha que a gente vai para um lugar, assim, tipo um céu, e o cara já não acredita, né? Ele acha que a gente só vai virar esterco para que outras vidas renasçam. E que é o que eu realmente acredito. Não acho que a gente vá para outro lugar. Acho que a nossa energia fica e também não tenho uma crença em reencarnação também não. Mas acho que a nossa energia como um todo, como outros seres, também ficam na Terra para ser decompostos e cada parte da gente, cada átomo da gente vai para outros seres que vão nascer e vamos virar adubo mesmo. E ele tem uma ideia também que tem no The Midnight Gospel, que é esse negócio de que a nossa consciência, mesmo quando a gente não morre, tipo, totalmente, tipo, pum, acabou. Vai morrendo aos poucos as nossas células. Isso é natural, que vai morrendo aos poucos. Então, a nossa consciência ainda vai ficar. E que possa ter, tipo, essa viagem, sabe, da morte, de que tudo que a gente tem. Algumas pessoas que falam, passou um filme na minha cabeça, quando as pessoas têm um episódio de quase morte, e falar, passou um filme na minha cabeça de tudo que aconteceu na minha vida. E eu acredito que é exatamente isso que aconteça. Que se mistura entre umas viagens psicodélicas e coisas como que a gente entrasse em algum tipo de sonho, e que se misturasse com coisas que a gente já passou na nossa vida. Então, esse episódio que eles ficam morrendo e voltando e a consciência continua, eu acho que isso é algo que acontece quando a gente morre. Tudo bem que é algo que eu criei, né? Porque nunca morri. Você poderia estar dentro de um episódio de Midnight Gospel agora, nesse momento. Sério, você foi na vibe da série. Total. Nayane, o que você tem a comentar sobre o monólogo da Sarah? Então, isso que ela falou, eu concordo, né? Ela falou da experiência dela que ela teve, né? Se você parar para analisar, faz sentido o que ela falou. Viu? Muito obrigada. Agora eu tô prestando atenção assim na frase assim, dela. a série Faz sentido mesmo. Jeito, que você para e fica, nossa. Você tem que ter uma vivência para poder ter essa interligação com os episódios da série. Eu acho que isso faz sentido, sim. O que eu ia dizer, lembrei. Estava aqui tentando lembrar porque eu fiquei presa na experiência de quase morte, sem ter, acho que é esse Não Morri, mas o que eu ultimamente ando pensando muito sobre o que acontece depois que a gente morre. Então, o que você falou... E o que você acha? Que eu não cheguei ainda a uma conclusão. Ou você vira adubo? Eu ainda não cheguei a uma conclusão, mas eu ando pensando muito. O que acontece? E você, a Graça é crente, né? Ela deve achar que tá no céu. Cara, eu amo que todo episódio tem algum momento que a Sarah lança isso. A Graça é crente, né? Ou é cortado na edição ou a gente deixa. Mas sempre tem esse momento. Mas eu não tenho essa crença de que a gente ouve energia. Também não acredito na reencarnação. Mas eu acredito que não seja só isso daqui. Tipo, não só pela minha crença da religião, não.
Mas eu acredito que não seja só isso daqui, que a vida seja muito mais do que a experiência que a gente tem na Terra, e que é algo passageiro, e que pós isso daqui não acaba. Eu acho que não acaba. Eu acho que a gente tem alguma coisa. Obviamente eu não sei o que é, porque eu não tô lá. Mas eu acho que tem alguma Queria coisa. surpresa. Então, eu acho que essa crença de você achar que tem alguma coisa é bom para você levar a vida. Porque quando você leva a vida achando que vai ter uma coisa depois, você leva de uma forma mais leve. Não acho, não, porque eu fico pensando, nos meus pensamentos, quando eu tô me questionando sobre o que vem depois da morte, eu fico pensando, nossa, mas como é que é lá do outro lado? E se eu chegar do outro lado e não tiver outro lado, no mínimo eu vou dar uma morta bem puta. Se Então, mas se tiver não tiver cerveja, nada, você não vai estar puta. Se eu Se não quiser. tiver nada, você não vai estar nada, Luiz. Isso vai estar Pior. nada. Imagina você morrer e não ter nada do lado, ninguém se vai tiver te cerveja, eu vou pra qualquer lugar. Mas você foi alguma coisa nessa forma de vida. Você precisa ter uma outra forma de vida para você ser alguma coisa? Você já está sendo. Você está, nesse momento, sendo alguma coisa. Eu sei, mas e o depois? Eu acho que ela Mas quer. eu acho que não Eu precisa. quero o after, a after party desse evento. Mas eu acho que assim, que tem tanta gente, mas tanta gente, que já passou tanta gente, vai vir tanta gente depois, que eu acho que o universo não vai suportar. Então tem que ter E uma se morte. eles escolherem só os melhores? Mas quem Tem- são os aí a gente melhores? entra Quem no. está selecionando esses melhores? Deus? Uma força? Eu acredito que seja Deus ou uma força maior selecionando os melhores, a nata do universo, para ir Isso para não esse existe, after. porque ninguém, eu acho que ninguém está superior a ninguém para ser selecionado. Ou a gente vai para o mesmo buraco, ou ninguém vai. Eu não acredito em céu e Não, inferno. amiga, não Então tem vai como. Não tem todos. como eu ir pro mesmo buraco que Bolsonaro, por exemplo. Bolsonaro vai para um Amiga, buraco diferente do meu. mas aí Bolsonaro ele vai vai para um buraco ter igual, por o que exemplo, ele Putin. vai ter o que Eu ele não vou pro merece. mesmo buraco que Putin. Ou será que eu vou e eu só acho que não? Eu não vou pro mesmo buraco que Putin. É ele e Bolsonaro, Sei. entendeu? Não sou Isso eu. isso me lembra muito aquele filme brasileiro, não sei se vocês já viram, Nosso Lar. Ah, eu Não. conheço, mas eu nunca vi, não. Fala das escritas do Chico Xavier, né? Sim. De depois que ele morreu, né? Acho que ele. É, sobre espiritualidade, né? Vida após a morte. Qual é o nosso propósito, né? Eu tenho um amigo que acredita em reencarnação. E ele A diz reencarnação é uma vibe que eu acho interessante. que essa gente, tipo, Putin, Bolsonaro e blá blá blá, eles estão, tipo, eles estão pagando, né? E que eles vão reencarnar para eles serem uma pessoa melhor. Tipo assim, nos ensinamentos budistas também tem isso. De que você tá buscando ser como Buda. E você ser como Buda seria um. Porque Buda não é tipo Jesus, né? Ele é um ensinamento. Então, ele precisaria reencarnar para ele pagar por tudo aquilo que ele está fazendo nessa reencarnação. E para ele chegar numa forma de luz, de perfeição. Só que, tipo, eu nunca vi uma pessoa que esteja nessa forma de luz em perfeição. Talvez os budistas tibetanos, essas pessoas assim, os monges, talvez eles estejam nessa vibe. Mas assim, eu não conheço pessoas fora deles, talvez. Será que essas são as pessoas que chegaram lá e que eles não vão reencarnar mais, ou vão reencarnar pouquíssimas vezes? Eu acho que é isso. Eu E acho que quando a Bolsonaro pessoa. e Putin vão reencarnar, É, porque eles fazem merda. exatamente, eu acho que é isso. Eu acho que quando a pessoa chega num nível luz, né, ela não reencarna mais, aí ela passa pro outro lado. Que Não sei seria? o outro lado. Não sei, acabei de inventar. Eu tenho Então, uma. para mim, fica muito misturada a parte biológica de que você vira adubo e a parte de que você vai virar luz. Então, para mim, isso ainda é um pouco confuso. Ô, Sara, Fala, Rai. será que essa questão de virar adubo não é uma metáfora? Não, é natural. Quando você morre e tudo aquilo se decompõe,
outros seres vão aproveitar tudo aquilo que você colocou na Terra. Então, o seu físico, isso vai se tornar, com certeza. Mas o negócio é, se o espírito vai para um outro lugar ou se vai acabar ali na decomposição, entendeu? Isso que eu fico. Mas eu ia falar que a Carol, uma amiga minha, eu já até recomendei o trabalho dela aqui. Ela é cantora de São Gonçalo, perto de Israel. Ela é espírita. A gente já conversou muito sobre isso, né? Sobre as semelhanças, as diferenças entre as nossas crenças e tal, e ela já falou muito sobre reencarnação. E aí ela falou isso que o amigo da Sara falou, mas ela, pelo que eu entendi do que ela falou, eu não sei, né? Porque nenhuma de nós é espírita, então a gente tá falando do que a gente ouviu e entendeu outras pessoas que realmente sabem do assunto falar. Ela falou para mim que eu acho que não é chegar numa forma de, tipo, perfeição. Eu acho que não é uma forma de perfeição, mas eu acho que é uma vida boa, sendo uma boa pessoa, com erros e defeitos que as pessoas têm, mas sendo uma boa pessoa, sabe? Evoluindo e superando problemas que você teve na outra encarnação que te. Não sei se te. Não abarraram, não tem uma Tipo um palavra. karma, que você precisa... Isso, tipo karma. O que você fez com o outro e você meio que não é que está pagando, mas que você está aprendendo com aquilo ali de alguma forma, sabe? E aí você vai evoluindo o seu espírito, sabe? Você vai evoluindo nas encarnações que você está tendo e tudo mais. E isso tudo que a gente está falando, a gente não tirou do nada não, tá, gente? Nos episódios 2, 7 e 8, é porque essa ele repete muito os temas, né? Porque são temas que estão na cabeça do personagem principal. Então ele vai, não é cada episódio um tema certinho. Os temas voltam e vai. Então o assunto nosso Eu diria que o principal é meditação e morte, né? Sim, é o que mais ele tá lidando, né? Ele tá lidando com o luto. E aí, então, a gente vai nesse mesmo ritmo, indo e voltando nos assuntos. Esse assunto que a gente está lembra muito desses episódios, né? O 2, o 7 e 8, que ele fala sobre nascimento, fala sobre morte, fala sobre luto, sobre como ele tá lidando. E agora a gente falou muito sobre Reencarnação? a morte, né? Como é que, Mas pra onde como é que vamos? vocês lidam com o que leva a gente à vida após a morte? Com a morte e com o luto. Luísa estava falando do luto na newsletter. Meu momento do jabá. Eu tenho a newsletter, né, Conversas do Ramal Gramacho, e esse tema eu acho que caiu como uma luva, porque é um negócio que eu tô falando muito ultimamente, eu tô pesquisando muito sobre isso, né. E aí, na newsletter da semana passada, eu falei sobre o luto, né? Eu fiquei um pouco assim de falar, porque eu não queria pesar o clima, e luto é um negócio que as pessoas não levam muito a ferro e fogo. Algumas pessoas. Minha mãe hoje, por exemplo, estava falando: Nossa, eu já acordei com uma saudade da minha tia. Eu falei: Esse é o luto, né? Pensei comigo. Mas ela não acredita que tem um momento para viver. O que não é o que eu acredito. Fases, né, do luto. Existem fases, não é o que eu acredito. Não acredito, tipo assim, um mês é um tempo apropriado. Eu acredito que você vai vivendo durante a sua vida, fases e tal. Mas enfim, continuando aqui da newsletter. Aí eu escrevi um texto sobre o luto, que saiu na última newsletter, tá lá na bio do meu Instagram, todas as edições, quem quiser conferir. Mas o negócio que eu lido com, como eu lidei com o luto na minha vida, foi bem assim, com muitos altos e baixos. Eu acho que com a pandemia ficou muito difícil para mim, ficou muito difícil mesmo. O ano passado, antes mesmo da pandemia começar, eu já estava muito abalada e assim, minha madrinha ela morreu, fez 7 anos esse ano. E é uma coisa muito complicada para mim, sempre foi, porque nós éramos muito próximas. E aí, com a pandemia, eu já fiquei muito assim, a energia do ar era pesada para esse assunto, estava pendendo para esse assunto. Então ficou muito complicado para mim, mas só que assim, o que mais me leva ao momento de luto é todos os momentos que a gente não tem mais com a pessoa que morreu, porque a pessoa morreu. Então esse negócio é o que mais me deixa reflexiva, tipo, caramba, a pessoa morreu. O que vai Você acontecer? nunca mais vai ver, você não... É Ela muito simplesmente louco. Eu sumiu, fico pensando, eu fico pensando, cara, isso é muito louco, porque a pessoa tava aqui. E de repente ela não tá mais. Não, Tá tipo assim, quando a pessoa tá doente, eu digo que você meio que já espera, né? Mas quando é tipo assim, do nada, morreu dormindo, pra ela deve ser maravilhoso. Mas pra quem ficou, é uma merda. Porque Pois é. você fala, caraca, a pessoa só tava dormindo e
morreu. Eu também tenho, tipo, a minha avó morreu há 8 anos, um ano antes da tia da Luísa. E foi engraçado que eu, a Bia e a Luísa perdemos pessoas importantes no mesmo período. E a Sim, gente Rapidinho, não a era Bia é próximo. a nossa designer. E não, tipo assim, era a madrinha da Bia, a madrinha da Luísa e minha avó. E, tipo, e teve um momento no ensino médio, eu lembro, que a gente, do nada, no refeitório, puxou o assunto. Ai, a minha avó morreu. Ai, a minha Dinda morreu. E a gente começou a chorar. Eu lembro disso. E foi aí que eu descobri que a madrinha da Bia morreu, tipo, 3 dias depois da minha. E eu fiquei muito chocada. Porque foi a mesma causa. E a gente tava, tipo... Os 3 foram a mesma causa. Isso, exatamente. Só que a da Bia, tipo, morreu 3 dias depois da minha. Eu fiquei... Como assim, cara? E a gente, Como tipo, assim? não era próximo, eu nem conhecia ela. Aconteceu, o meu e da Bia aconteceu no mesmo ano e a gente não era próxima. E quando ela me contou, eu fiquei tipo assim, peraí, como assim? Como assim? Foi uma loucura pra mim. Mas uma vez eu li que é um negócio meio, voltando ao tópico anterior e ainda ao luto, que quando a pessoa morre, normalmente ela volta em forma de borboleta. Eu achei tão bonitinho. A gente A deve Bia ver, já me falou isso uma vez, que tinha uma borboleta rodando a gente. E aí ela falou, ai, deve ser alguém que a gente conhece que morreu, que tá aqui. Aí, assim, isso aí eu já não acredito, né? eu Porque achei fofo, nossa achei. biologia, eu não acho que espírito vem em forma de bicho, não. Teve Mas, uma vez que um cachorro ficou aqui na porta da minha casa e ficou me perseguindo por vários dias, vários dias. E aí meu pai virou e falou assim, olha, isso aí é uma reencarnação de alguém. Eu fiquei, claro que não, esse é um bicho querendo teto. tadinho, ele foi atropelado. Depois eu fiquei com tanta pena. Viu? Ele é Viu? encarnação, Você não deu alguém foi teto. atropelado depois, né? Que situação para a reencarnação dele. Mas vocês estavam falando de luto, e aí eu comecei a pensar em, tipo, experiências minhas, e eu percebi que eu não tenho experiências de luto, tipo assim, vívidas. Porque, graças a Deus, tem muito tempo que eu não perco alguém próximo a mim. Eu não tenho uma lembrança vívida de como eu lidei com o luto. A última pessoa que eu perdi na minha vida foi a minha avó. E eu lembro que quando eu era criança, minha avó já estava doente há muito tempo, mas eu realmente não esperava. Eu era uma criança, então realmente não fazia sentido para uma criança esperar que alguém vai morrer. E eu não. Eu chorei muito, eu fiquei muito triste. Eu lembro que eu remoí muitas lembranças da minha avó, porque um ano depois, no colégio, teve uma apresentação do Dia das Mães, e durante um ensaio da música, da apresentação, a letra me lembrou a minha avó. E aí eu desabei de chorar, tipo, um ano depois da morte da minha avó, e fiquei, caraca! Ligaram para minha mãe, e minha mãe me perguntou em casa, por que agora? Você tem jamais tanto tempo assim, sabe? E eu não sabia explicar, mas foi o meu tipo de processamento. E aí eu acho que quando você é criança e quando você é adulto, você lida com o luto de formas muito diferentes. E o meu processo de luto sempre parece que, tipo, coisas que me lembram a minha avó e o meu avô se tornam sensíveis para mim. Eu acho que por eu não ter tido esse entendimento quando eu era criança, hoje em dia, quando tem momentos que eu vejo fotos deles, eu entro numa que, caraca, eu choro e eu quero perguntar do meu pai sobre histórias deles, falar com eles, e aí eu acho que é muito isso que a Luísa falou. Mata o fato de você não ter mais a pessoa ali, da pessoa não participar daquilo. E para mim é o pior porque eu era criança. Então, muita coisa que eu queria saber da minha família, que eu queria saber sobre eles, eu não vou ficar sabendo. Porque eles não estão mais aqui para me contar. E eu acho que, tipo, essa é a pior parte, sabe? E aí, quando eu vejo alguma coisa que me lembra eles, a minha avó gostava muito do meu aniversário. E eu sou uma pessoa que ama muito meu aniversário. Mas eu já não consigo mais desassociar o meu aniversário da minha avó, por exemplo. Porque eu lembro dela e aí apesar de uma data muito feliz para mim, eu tenho aquele peso, sabe? E eu acho que essa parte do luto vai ficar comigo para sempre, porque eu acho que eu sempre vou encaixar ela e ele nesses momentos assim, sabe? Nos momentos que quando eu era criança eu não tinha noção que eu não teria mais com eles, mas que agora, sendo adulta, eu sei que não. Então eu tento encaixar eles de alguma forma ali, sabe? Tipo, fazer eles presentes de alguma forma. E eu não sei como é que eu lidaria com luta agora, depois de adulta,
também não tenho muita ansiedade para descobrir. Então, é uma coisa que é um assunto que, quando eu escuto assim vocês falando, eu fico pensando, caraca, é muito surreal você saber que as pessoas morrem e tudo mais, você tem essa noção, você já ter perdido gente que você ama, mas quando você parar para analisar o processo, você perceber que você não tem ideia de como vai ser e de como vai funcionar, sabe? Não tem uma referência. Eu acho que isso torna tudo pior e mais assustador. É que você falou assim, você não tem uma referência, mas eu acho que a cada pessoa que você perde, você age de uma forma, dependendo do laço que você tem com a pessoa, dependendo da Exatamente. conexão que você tem com a pessoa. Quando meu avô morreu, eu fiquei realmente muito mal, porque era a primeira pessoa realmente muito importante na minha vida que tinha morrido. Apesar de meu avô já ter mais de 70 anos, estava assim, muito idoso, aconteceu tudo muito rápido e tal, foi difícil de lidar naquele momento. Mas quando eu perdi minha madrinha, foi muito pior, foi uma dor, um golpe muito mais forte, entendeu? Mas assim, minhas fases do luto foram muito diferentes. Hoje em dia eu penso muito no meu avô, pensei muito no meu avô enquanto eu estava escrevendo meu TCC, muito, 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 coisa que não acontecia antes. Mas, de novo, eu acho que é a energia no ar que está fazendo isso acontecer. Mas com a minha agenda foi muito diferente do que quando meu avô morreu. Eu acho que foi um espaço de 3 ou 4 anos. Então, essa parte da questão do luto, né, é um assunto delicado, né, para mim, porque, quem não sabe, eu perdi meu pai em 2017. Então, eu ainda tenho dificuldade de falar sobre isso, mas enfim. E isso que a Sarah falou do luto ser momentâneo, né? Tem vezes que você se sente bem, tem vezes que você não sente bem, tá tudo bem também. É verdade, mas uma coisa que, tipo assim, me marcou muito dessa série foi o último episódio, que a mãe do Clancy fala sobre o luto, né? E aí, no final, ele pergunta para ela sobre o processo de morte, né? Que ser um processo natural. E aí ele fala, não há como evitar o coração partido. Então, o que eu faço quando sofrer? Aí a mãe dele vai e fala, você chora. Simplesmente, você chora, tipo, e tá tudo bem você chorar. E realmente, ele acaba chorando. Então, quando eu vi esse episódio, pra mim, tipo assim, eu pensei, falei, meu Deus, eu precisava disso. Era disso que eu precisava ouvir. E quando eu assisti esse episódio, eu falei, o que eu pensava sobre o luto mudou completamente. Eu, hoje em dia, tenho uma percepção totalmente diferente do que eu tinha antes de assistir esse episódio. Ai, tá vendo? É maravilhoso! Esse momento realmente me marcou muito também. Também tem outro episódio que eles falam, tipo, você tem que estar presente naquele momento. Que é tipo assim, você tem que viver todas as fases, das emoções que está passando por você. E é realmente muito isso. Não tem como você fugir. Eu acho que quando vier de uma vez só, é muito pior, porque é um negócio que você vai se sentir completamente atordoado e é horrível. Eu também não gosto muito de falar sobre o meu processo de luto, porque ainda é algo que, assim, apesar de ter muito tempo já, e eu ficar muito chocada que tem muito tempo, ainda é um negócio muito sensível pra mim. Eu não comento, assim, aqui na minha família a gente não comenta muito sobre, se a gente tá com saudade, a gente lembra de histórias, mas a gente não fala se a gente tá com saudade, como é que a gente lidou. Mas agora que, assim, eu tô me abrindo mais por conta, eu acho que eu tô viciada nesse momento de luto que o país está vivendo, porque pra mim é a única explicação de eu estar vivendo isso novamente e me abrindo sobre o assunto. Não, mas isso é muito os ensinamentos da meditação e da sangha budista, né? Que você tem que viver o momento. E é justamente isso. Se você fugir, aquilo vai vir, entendeu? A vida vai te cobrar. Não tem como você perder alguém importante, você simplesmente seguir a vida. Você pode fingir para os outros que você está seguindo a vida, mas aquilo vai te cobrar, entendeu? Se você não viver naqui e agora, que é uma coisa que a gente fala muito no yoga e na meditação, que você tem que viver o aqui e o agora. Não tem como você pensar, tipo assim, você vai relembrar coisas que já passaram, você vai almejar coisas do futuro, mas só que isso são coisas que não existem. O que existe é o agora. E mesmo assim é uma coisa momentânea. Tipo assim, eu falei agora,
mas daqui a pouco eu vou falar uma outra coisa. E aquele agora já não existe mais. Então você tem que focar naquilo que está ali, no que você está vivendo. Se você perdeu alguém, se você está passando por um momento difícil, você tem que parar, entendeu? E entender todos aqueles sentimentos que você está passando. Não tem, tipo assim, uma porção mágica e nem nada que você vai falar, ai, como é que eu supero, entendeu? Esse final dele é ótimo. Tipo, ai, como que eu vou evitar o coração partido? Mas faz parte da vida. E tem um episódio também que eles falam sobre você ter uma rede de apoio, né? Que ele diz que ele se sente muito sozinho. Então, e que nós somos pessoas coletivas, né? Isso foi uma coisa muito falada nessa época da pandemia, que a gente ficou isolado, que somos seres coletivos e a gente precisa de uma rede de apoio. E quando você tem depressão e todas essas coisas, você tende a se excluir, só que isso é muito perigoso. Porque você precisa, tipo assim, não é qualquer pessoa que você vai buscar ajuda, mas você tem que ter uma, duas redes de apoios fora também do médico. Pessoas tipo que a gente está tendo agora, isso é muito importante para você lidar. E é muito importante você conversar sobre aquilo que você está passando. Tipo, quando você está na meditação, você fica em silêncio, porque você tem. Isso aí não é. Muita gente fala, meditação é você esquecer o que está passando na sua cabeça, é você se desligar, ter a mente vazia. Não, não é. É você escutar o que está acontecendo. E às vezes a pessoa fala, não consigo meditar porque a minha cabeça não para. Mas é a sua cabeça, ela realmente não vai parar. Você tem que aceitar o que veio e deixar ir. Esse é o processo de meditação. Ah, eu lembrei que eu tenho que estender a roupa. Tá bom, você lembrou. Agora você deixa ir. E vai vir outro pensamento? Você deixa ir. É isso. Tipo, agora que a Sara falou em meditação, a série fala, né, muito sobre meditação, e faz até uma conexão entre meditação e magia, né, nos episódios 3 e 6. E aí eu ia aproveitar para a gente, Sara já deu uma bela de uma introdução, né, para falar sobre isso, para falar se vocês têm experiência com meditação, o que vocês tiraram dessas experiências. Eu me toquei muito com o que a Sara falou agora, porque eu tenho ansiedade, então, assim, meditação é sempre altamente recomendada, né, para uma pessoa que tem ansiedade, e para poder justamente silenciar os pensamentos da cabeça, porque às vezes a cabeça de um ansioso é pegada full time, é uma coisa que, tipo, são 50 mil coisas de passado e principalmente de futuro na sua cabeça que te deixam completamente desconexo do momento que você está agora. E a meditação te traz de volta para isso, né? E eu não sei se eu tive mais experiências com a meditação, eu acho que não, mas eu também não sei se eu já tive experiências inteiras, sabe? De momentos que eu penso assim, esse foi um momento de meditação, acho que eu nunca tentei de verdade. E eu acho que eu sempre pequei nisso porque eu nunca dei uma chance real para isso. Mas o que a Sara falou sobre sermos pessoas coletivas e de que momentos como esses também são muito importantes, eu não sei se foi isso que ela quis dizer, mas que uma forma de meditação para mim, não no sentido literal de meditação, mas no sentido do que a meditação te traz, sabe? Dessa tranquilidade, dessa conexão consigo mesmo, com o presente. Eu encontro muito momentos de meditação nesse sentido quando eu estou com pessoas que me dão essa rede de apoio, que são justamente essa rede de apoio, essa segurança para mim. Eu sempre tive, né, essas pessoas assim, pontualmente dentro da minha família, meus pais e minha irmã principalmente, que sempre procurou me trazer para dentro, para perto de mim mesma nesses momentos. As meninas, né, a Luísa e a Sara, são minhas melhores amigas há muito tempo. A Bia, então, tipo assim, sempre foram pessoas que me disseram, e eu Elas era brigam, mas elas se amam. em aceitar essa rede de apoio. Eu acho que a Luísa e a Sara, elas lembram desse momento que eu vou falar agora, Luísa principalmente, que elas não sabiam dessa minha ansiedade, não sabiam de coisas que eu passava, até o momento que eu tive uma crise de ansiedade perto delas. E aí que elas ficaram muito preocupadas com o que tinha que fazer, a Luísa deu um jeito de lidar com a situação, me afastou, e depois dali eu tirei para minha vida do que, tipo, mesmo eu tendo essa dificuldade de me abrir nesses momentos, eu preciso dessa rede de apoio, eu não preciso lidar com isso sozinha e nem posso.
Então, eu preciso garantir que as pessoas que estejam ao meu redor saibam o que está acontecendo também para elas não ficarem completamente perdidas. E aí eu passei a aceitar mais. Recentemente, depois que eu comecei a namorar, o meu namorado também passou a fazer parte dessa rede de apoio. E dentro de relacionamentos é muito difícil você se abrir para isso, porque você está se expondo muito e você sabe que em relacionamentos você fica muito vulnerável e é difícil você se colocar de forma vulnerável para outra pessoa, sabendo que a pessoa não tem um vínculo de família com você, né? Então a pessoa pode sair correndo a qualquer momento e isso piorar a situação. E esse momento que eu tive com os meus amigos, com as meninas principalmente, de me abrir e de contar, eu acho que me preparou muito para um momento que eu pudesse me abrir para uma outra pessoa e realmente criar essa rede de apoio ao meu redor. Então, quando a Sara falou sobre isso, de sermos pessoas coletivas e de meditar em momentos como esse que a gente está fazendo, de conversar e tal, eu acho que essa é a minha maior experiência com isso, sabe? De realmente me sentir aberta para trocar comigo mesma, para me permitir pensar nos assuntos e para me permitir me abrir com vocês também, com as pessoas ao meu redor. Não sei se foi nesse sentido que a Sara falou, mas foi nesse sentido que pegou Sim, muito. foi sim. Eu tenho algumas experiências com meditação, porque eu faço yoga já tem uns anos. Eu fiz um curso de meditação, inclusive minha mãe quer que eu volte a fazer esse curso, porque esse ano, né, foi bastante difícil para mim, eu tô tomando bastante remédios, e ela quer que eu volte a fazer esse curso, só que assim, eu ainda não quero, porque é em grupo, e eu tenho tantas coisas online em grupo, e eu tô exausta. Então, eu tô meio que relutante, mas esse curso foi muito legal para mim, porque ele literalmente te ensina, né, a meditar. Eu já fazia yoga antes, então eu já tinha noção. E, e tem um negócio que a Graça falou que a forma dela de meditar é estar em conversa. Não é exatamente assim, mas tem uma prática que tem várias vertentes, né? De meditação e práticas budistas. Mas não vocês conhecem, deve conhecer a monja Coen, né? Que ela é famosa. A vertente dela é. E tem uma prática lá no Sangha, que a Sangha é como se fosse. Tipo assim, não tem a igreja, o templo? A Sangha é a comunidade de que você compartilha as suas experiências e que as pessoas te ensinam como meditar e não sei o quê. Eu participei da Sangha dela por alguns meses online e tem essa forma de meditar andando, que você fica andando, fazendo as suas coisas em completo silêncio. E aí, tipo, você escuta as coisas que você está acontecendo, só que você está em completo silêncio e você está em meditação. Você não precisa ficar sentadinho em posição de lótus para você estar meditando. Existe uma prática, tudo bem que isso também é ensinado, é exercitado, é tudo um exercício, né? Instalar de dedos, estou meditando. Isso não é assim, a meditação, essas coisas que parecem televisão. Não é assim. Você faz Você entoa o mantra Om, porque isso é um mantra. É um momento que você está entoando o mantra Om. E o Om significa o som de todos os sons do universo reunido, que significa o Om, que é o som do universo. E você faz isso em um momento específico. Você não fica Isso não é assim. E o meditar é você estar no aqui. É basicamente isso. Você está no aqui e no agora. E você ouvindo os sons das outras pessoas, você ouvindo o que o outro tem a dizer para você, porque muitas vezes a gente não escuta. A Luísa fala que eu interrompo, mas muitas vezes a gente não escuta, entendeu? A gente sai atropelando e falando as coisas sem antes entender o que a pessoa tá dizendo, sabe? E esse é o dos ensinamentos da meditação. Você escuta o outro no seu dia a dia, e quando você está na sua prática, na sua sanga, você está no agora, no que está acontecendo ali. E você vivenciar aquele momento. É muito legal, muito importante. Eu adoro, assim, eu deveria fazer mais, porque eu gosto realmente. Então, a experiência com meditação eu acho que eu nunca tive, mas eu sempre liguei muito. Eu acho que eu até comentei com a Sara e com a Graciane uma vez, que eu gostava muito de correr na esteira, porque era um momento que eu ficava tipo, tô muito relaxada. Só que
eu acho que eu perdi o feeling do negócio. Acho que depois que eu percebi que eu ficava muito calma e ficava muito... Ah, tá tudo bem agora. Eu não tenho essa energia. Outra coisa também que é falado, é que quando você tem uma experiência muito boa, você acha que toda vez que você for meditar, você vai ter essa experiência. Só que não é assim. Não tô tendo. Nem sempre vai ser assim. E é a gente aceitar que nem sempre vai ser assim. Eu tenho que procurar outras formas, então, de ficar um pouco mais calma. Porque... Eu posso te passar o link desse curso que minha mãe quer que eu faça. Acho que eu vou tentar, porque ultimamente eu tenho ficado tão assim, uma coisa, às vezes eu sinto que, meu Deus, por que eu não fico quieta um segundo? Minha cabeça vai explodir, eu tenho tanta informação, eu não aguento mais, e aí eu vou pra academia, tudo... O episódio 6, né? Superlotado. E aí eu vou correr na esteira, e aí eu fico tipo, cadê a calmaria e a endorfina, meu Deus, eu vou morrer. Mas enfim, e aí eu me ligava muito a isso. Outro negócio da rede de apoio são as conexões também, que eles também falam no episódio 4 e 5, e que você tem que ter uma conexão com as pessoas. Mas, Rai, você tem alguma experiência com meditação, algo assim? Ou não? Ou a gente tudo louco? Então, gente, vocês falando aí, eu tô aqui assim, meu Deus, eu não tenho nenhuma experiência. Eu acho que mas também acho que, segundo a Sarah, não conta, né? Porque você falou da questão da esteira. E eu pensei, assim que você falou da esteira, eu pensei em ver filme e série, mas isso também não conta, né? Eu acho que conta. Se é um momento de paz seu, eu acho que serve, paz. Entendeu? Então vezes... não é o literal, como Graça falou. Você não tá em estado de meditação, mas você tá buscando ficar calma. É válido. É porque às vezes eu tô assistindo série, filme, e eu tô tipo, gente, mas amanhã eu tenho um monte de coisa pra fazer, meu Deus do céu. Eu não consigo ficar um pouquinho quieta, um momento de paz, Jesus Cristo, pelo amor de Deus. A gente tá falando aí sobre meditação e tudo mais, eu falei que não tinha essa experiência, né? Que era outro tipo, a Rai também falou de outro tipo. Eu tava pensando agora, Sarah citou depressão, eu citei ansiedade, e aí a gente entra num assunto que é abordado logo no primeiro episódio, quando eles falam, no primeiro episódio eles falam muito sobre legalização das drogas, e eles chegam em um ponto de falar dos remédios, né? E de que tipo de droga entra naquele papo. Eu já escutei uma dessa. Eu fui sacanear um amigo meu que estava fumando e ele queria parar de fumar. E a gente estava na faculdade, a gente fez uma campanha brincando, tipo, se essa foto tiver tantas curtidas, fulano vai parar de fumar. A gente brincou com ele, porque ele realmente queria parar. E aí, uma outra pessoa que não estava envolvida na hora chegou e comentou do tipo, a gente falou que ele estava fumando, a gente acha que alguém comentou, tipo, você também vai parar, alguma coisa assim. E aí, essa outra pessoa falou assim, mas o que é droga para vocês? Era cigarro normal, cigarro nicotina. E sempre tem um maconheiro, né? E aí, sempre tem um maconheiro para falar. O que é droga para você? Eu não era realmente um maconheiro. O que é droga? Eu acho que era cigarro nicotina nesse dia. E aí ele falou assim, mas eu falei, eu comentei, tipo, isso mata. E ele falou assim, mas Coca-Cola também mata e você toma direto no almoço. Você toma remédio direto. Eu realmente tomo muito Dorflex. Eu tomava muito Dorflex na faculdade, todo mundo falava isso. E aí falou, tipo, mas e aí, qual é a droga para você? Qual é a diferença da minha droga para sua e tal? E no primeiro episódio fala muito sobre isso. Aquele simulador, pois só eu ou vocês também acharam que aquilo parece um órgão genital feminino? Eu não parece tinha muito. Pelo. Eu tava imaginando que era tipo uma bunda. Não. Da parte de trás. Não. E aí depois que eu ouvi várias pessoas falando que parecia a parte da frente, aí eu fiquei... Cara, ele enfia a cabeça, tá ligado? Parece, ele enfia a cabeça. E eu fiz uma analogia tão... Assim, eu falei, eu tô na droga, não é possível. Na vibe ali do... Porque eu fiz uma analogia tão louca sobre essa parte, né? Quando ele entra, bota a cabeça dentro daquele cu lá, da buceta lá. E aí ele sai no meteoro em forma de feto, né? Tipo... Sim, tem esse também. Fala que parece um peito. Eu fiquei, gente... Não, esse eu acho que parece que tá na placenta. Isso.
E aí, porque ele, quando ele cai no universo, ele cai meio que em posição fetal. Isso, E aí exato. parece o nascimento. Exato. Como se Que veio ao é o mundo, né? último episódio, né? Pode ter a ver, ser de Eu acho propósito. que a Raiane fez a analogia perfeita. Pois Eu é. achei que eu tava na droga, mas aí eu perguntei pro meu namorado se ele realmente percebeu isso. Ele falou, eu também acho. Eu falei, então não tô na droga, não. Pode ser Esse que ele do volte tanto pra dentro de si que ele volte a ser um feto. é a Exato. regressão no nível máximo. Nossa, transcendeu aqui agora. Hein? Transcendeu. Voltando lá no luto, na morte, no nascimento, que a Graciele falou da amiga dela que é espírita. Aí eu fiquei pensando, isso eu já tô pensando há muito tempo. Cara, eu não ia conseguir ir num centro de mesa branca e obter respostas para os meus questionamentos sobre quem já morreu, porque eu acho que eu ia ficar pior do que eu já estava, porque eu ia ficar querendo ir lá sempre. Tipo assim, sabe? Eu acho que Vai virar um vício. Eu acho que eu teria o mesmo problema. E não só no centro de mesa branca. Eu acho que a Sara falou que pensou nisso no tarô também. Eu também. Eu acho que para Mas mim. o tarô é conselho, amor. Ele não vai falar de ninguém, não. Não, amiga. não Mas vai trazer recado. E para a gente começar esse tópico, né, que é abordado no primeiro episódio, acho que a Rai pode começar falando, né, o que ela pensa sobre. Rai, o momento é todo seu. Então, né, eu acho que esse episódio foi um dos melhores que eu assisti da série. Porque o Clancy tá lá naquele universo, né, do que tá acontecendo Da no apocalipse, né? Isso, da buceta, realmente. Tá acontecendo o apocalipse zumbi e no meio daquilo tudo ele entra numa discussão com o presidente, que inclusive na vida real é um médico especialista em vícios. E aí você vê que é alguém que realmente tem propriedade para falar sobre, né? E uma frase que me chamou muita atenção desse episódio foi a frase que, não sei se é o Clancy ou se é o presidente que fala que não existe droga ruim. O problema é que não são as drogas, e sim a relação que a gente tem com elas, né? Isso entra muito nesse tópico que a gente falou ainda agora. E se a gente parar para pensar, realmente depende muito da forma como você usa e a quantidade, porque se a gente analisar esses remédios que vendem em farmácias, né? A Graça até falou da questão da Coca-Cola, do amigo dela, né? Da Coca-Cola e tudo mais. É uma droga também, só que é uma droga vista, né? De forma positiva, né? Mas ainda assim é uma droga. E então essa questão é muito relativa. Nesse episódio eu fiquei, legalização, o que é legalização? O que vai legalizar? Vamos legalizar o quê? Legalize já! Vai proibir o quê? Né? Traz aquele adesivo verde que a gente ganhou na UFRJ lá no terceiro ano. Tipo, legalize já a maconha. E ficamos andando com aquilo pra cima e pra baixo. Muito bom. Mas eu fiquei... Como foi o primeiro episódio, eu tive um encontro muito, muito louco com esse primeiro episódio. Então eu fiquei tipo... Gente, o que tá acontecendo? E aí tem uma parte que eu acho muito boa, que eu só fui perceber depois quando eu tava fazendo pesquisa, que é quando eles vão beber numa xícara, e aí eu tava achando que era chocolate. Mas aí depois eu descobri que é café. E aí o zumbi tá lá atacando, e aí o Clancy volta, pega o café, o negócio de café, e vai embora, tipo, com o vício dele em café. Eu super entendo, aqui a gente bebe café também demais. Aqui é um grupo que bebe café, tá? Não tô brincando. Aqui a gente sai de férias e espera a Graciele acordar, ou vai lá fazer barulho suficiente pra ela acordar sozinha e fala, Graciele, passa um café. Por que Não, café da sendo que a gente Graciele? já tinha bebido várias canecas. Já tava E a gente acordou tremendo. A gente já tava Graciele pra ela fazer tremendo. mais. Exatamente. A gente já tava tremendo assim, falando: Oi, Graciele, tudo bem? Bom dia. Faz um cafezinho aí que acabou. E aí a gente, né? Pois então, me senti representada depois que eu vi. Mas é realmente sobre isso, né? Sobre o que é a droga pra você. E tem muitas drogas que são marginalizadas pela sociedade, enquanto o Dorflex tá andando por aí, tipo, de boa, falando: E aí, galera, já tomaram eu hoje? Então, esse episódio realmente é muito interessante. Eu falei que eu tinha muita coisa pra falar sobre esse, porque eu sou usuária de antidepressivos, né? E vem escrito, né, no negócio. Pode causar dependência, blá, 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 blá. E
tipo assim, é super fácil. Não tô induzindo. Mas assim, é super fácil você ficar com vício. Viciado? Ah, tá. É porque você vai na farmácia com a sua receitinha, você toma um, você toma dois. Aí dois já não faz mais efeito. Aí sobe pra três. Aí daqui a pouco sobe pra quatro. Você tá tomando a cartela inteira. E não faz mais efeito. Eles até falam sobre o Zolpidem. Eu só vou falar o nome do remédio porque eles falam no episódio. E o Zolpidem, as meninas acompanharam minha introdução ao Zolpidem, que a partir da hora que eu ingeria, eu não lembrava de nada do que eu tinha feito. Nada. Eu poderia falar, ou não sei o que, não sei o que, eu poderia me declarar pro meu amor de infância. Que no outro dia eu ia falar, quem é você? Entendeu? Com um remédio prescrito pelo meu psiquiatra. Então, né? O nível, né? E aí não pode legalizar a maconha. Porque a maconha, não sei o quê. Mas, né? Olha o tipo de remédio. É Então, exatamente isso. Essa e sua hoje em história. dia, a Graciela tinha me perguntado, nada, menina. Eu tomo 2, tomo 3, tomo 4, fico o dia inteiro acordadíssima. Então, não faz mais efeito. E aí, eu não tomei, tipo, demais. Eu tomei a dose prescrita, só que meu corpo já introduziu aquilo. Não é um vício. Então, a gente tem que rever isso daí, entendeu? O que as pessoas que são lá do Legaliza já falam é justamente isso, porque esse negócio de que vem escrito, se fosse, é debatido, né? Tipo, existem coisas pra gente que é dependente químico e tal, mas é totalmente marginalizado pra uma pessoa que tá tentando parar de fumar, entendeu? É só falar assim, coloca um adesivinho. É uma coisa muito mais leve e menos estigmatizada do que um dependente químico. E qual é a diferença? Só é uma coisa diferente, mas é drogas. E você tá dependente daquilo. E você fica em abstinência se você não fumar. Então, né? Por que não legalizar como uma forma de conscientizar as pessoas? Porque, tipo, quando você compra, eu nunca comprei, mas as pessoas que compram já me relataram que vem muita porcaria, né? Então você não sabe exatamente o que você está fumando. Então, com a legalização, teria um selo da Anvisa, um bagulho assim, que você teria certeza do que tá botando para dentro, né? Porque é uma planta, né? Então, tem como você fazer preparos de genética molecular e colocar ela da forma que você quer, com o objetivo que você quer para aquilo. Então, para mim, é muito válido esse papo e esse debate sobre a legalização, também como forma de conscientizar. E tem gente que precisa, né, para doenças como epilepsia, essas coisas. E tem gente que, tipo, é presa porque comprou pro filho não ficar se debatendo, entendeu? É um absurdo. E é isso. Mas aí eu tô daqui na labuta com meio, que depois vira 1, vira 2, vira 3, você não dorme mais. E aí o médico só aumenta e taca ali remédio e tarja preta e vai. E aí você não sabe ter um. Aí depois tem o lance do desmame, que aí você também fica se tremendo toda. Ué, tu tá viciada, porra. Então, qual é a diferença? Não tem diferença alguma. É só um marginalizado e o outro que todo mundo aceita. Eu adorei como a Sarah tratou o. Quando ela começou a falar tô me tremendo toda, eu já tava tipo. É um assunto pesado, minha amiga. Mas é verdade. Eu já Ela tive tá todo uma fase de desmame ano passado que eu tinha, tipo, pequenos desmaios. Porque eu não estava tomando remédio. E aí, como eu sou intolerante a glúten, minha mãe cismou que eu tinha comido macarrão. Eu não tinha comido. E aí ela falava que não era do remédio, que era do macarrão. Mas não era, entendeu? Era porque eu tinha parado de tomar o remédio. E foi com acompanhamento, sabe? Não foi assim, eu parei de tomar. Tenho um bagulho pesado. E aí, como eu parei de tomar, eu tive que tomar remédios muito mais fortes quando eu voltei. Então, é tipo um vício. Sim. E é foda.
E esse negócio que você mencionou no início, minha avó tem 80 anos e ela tomava já há uns 7 anos, né, desde quando a minha madrinha morreu, um remédio para dormir muito popular que todo mundo conhece. E aí eu fui falar com a geriatra dela, que sou eu que trato desses negócios médicos aqui. Eu falei com a geriatra dela que eu tava sentindo minha avó muito esquecida. Porque ela começou a tomar um remédio pra tratar Parkinson. E aí. Que também é muito forte, né? E todo mundo sabe que qualquer remédio que vá mexer com a cabeça, né? Com o cérebro, com o sistema neurológico, é uma coisa muito forte. Então eu tava tipo, olha só, eu tô sentindo ela muito esquecida. E ela ainda tá lá tremendo, né? Aí a médica falou assim: então vamos cortar esse remédio de dormir. E aí. Só que minha avó já tava muito viciada no remédio de dormir, né? Ela não conseguia. Pra ela não ia conseguir dormir sem o remédio. E aí a médica aumentou a dose pro remédio da, da Parkinson e diminuiu a dose do remédio de dormir. Foi diminuindo e assim me falou como eu tinha que fazer com ela. E aí eu lembro que eu falei pra minha avó assim: vó, esse remédio aqui para Parkinson ele dá sono. Então você tem que diminuir a dose do remédio de dormir. Tipo, fazer um tratamento placebo nela para ver se funcionava. E aí a minha avó falou que a primeira vez que ela tomou os dois, tipo, ela tomava o para Parkinson primeiro, que ela tinha que tomar de manhã e de noite, né? Ela tomava para Parkinson primeiro e o para dormir. Tomava banho, aí fazia o chá dela e botava lá para dormir. E ela falou que ela sentiu tanto sono, que esse dia ela tomou banho por último. Ela tomou chá e tomou banho por último. Ela sentiu tanto sono que ela achou que ela não ia conseguir sair do banheiro, que ela ia deitar e dormir ali mesmo. Que ela ficou tipo, meu Deus, eu tô muito. Tô perdida. Eu não sei onde é que eu tô. Ela falou, Luísa, eu não sei o que aconteceu. E ela falou que isso aconteceu, tipo, durante umas 3 noites seguidas. Eu fiquei, nossa, vai ser muito estranho, né? E, tipo, ela diminuiu a dosagem do remédio de dormir. Mas depois passou, então ela não adiantou nada, que ela já estava muito viciada no remédio. Mas agora ela toma um que não dá tanto vício. Mas ela também já está acostumada a levantar para ir no banheiro umas 3 vezes. Então, assim, no final das contas, quando você toma a longo prazo, não adianta nada. Porque vai continuar sendo um negócio que você vai precisar ficar aumentando, como você falou, Sara. E o remédio de dormir, as meninas sabem, eu fiz uso. Remédio de dormir não, de memória. Eu fiz uso de remédio de memória porque eu tava tendo esquecimentos por causa do remédio. E, tipo, eu sou nova, não sou a avó da Luísa que vai fazer 80 anos. Então, assim, é perigoso. Exatamente. As meninas falaram de coisa de remédio e esse negócio da viagem é sério, que elas realmente me acordam para fazer café para elas, porque o meu café é forte. Ai, Graciele, só você vindo aqui em casa agora fazer um cafezinho pra mim, sabe? Não. E assim, elas gostam do meu café porque meu café é forte, tem esse detalhe. Aqui em casa, minha mãe não gosta do meu café, justamente porque ele é muito forte. O nível de vício dessas duas é alto, porque tanto que elas gostam do meu café bem Não, forte. mas isso era pra quê? Pra gente ficar a noite toda jogando baralho. Exatamente. É porque a gente fazia tipo assim, acordava, ia pra praia, tomava 10 xícaras de café, jogava baralho a noite inteira, repetia isso no dia O seguinte. médico de qualquer uma de nós escutar isso daqui, manda prender a gente dentro de qualquer clínica nesse momento que a gente está fazendo mal à saúde. Inclusive, Cara, queria falar que eu diminuí a quantidade de café que eu tô tomando. eu também ia falar isso agora. Já não, Eu também, porque a minha nutricionista mandou beber mais leite do que café. eu não tomo mais café de manhã, por exemplo. Luísa já tinha falado isso para mim várias vezes. Né? Não, o meu psiquiatra vai me prender, porque eu tomo o meu ansiolítico junto com uma caneca de café. Cara, Sara, você enviar esse episódio para o seu médico. Eu vou enviar, me espere. Mas o que eu ia falar, eu diminuí, né? Agora eu só tomo à tarde, tomo bem menos do que eu tomava, então já é uma vitória. Vamos ver se um dia eu consigo realmente parar. E esse negócio do remédio, de ser uma droga, então eu acho que a Raiko tem um ponto muito... no ponto focal, né, da discussão. Que eu ia falar a mesma coisa, que eu acho que esse foi o episódio que eu concordei mais facilmente com tudo que estava sendo falado, porque eu acho que é exatamente isso, sabe? Não é sobre a droga ou sobre o objeto em si, sabe? É sobre a sua relação com ele e a forma como ele é visto, como ele é tratado e tal. E falando de remédio, assim, que a gente sempre entra muito no extremo, né? No 880, quando a gente está falando de legalização, do tipo esse comentário, já tem drogas que são legalizadas, remédios e tal, sendo que remédios tem toda uma indústria para você estudar sobre isso, para você saber o que você está legalizando.
Óbvio que é sempre um problema, sempre tem um problema ou de automedicação, ou de hipermedicação, ou da pessoa que não está se medicando, mas ainda assim tem uma estrutura para colocar aquilo ali à venda. Mesmo que tenha os efeitos colaterais, tem uma estrutura para saber justamente o que vai ser causado. E nas drogas ilícitas é justamente isso, né? Não se sabe o que vai ser causado, porque simplesmente proíbem que isso seja estudado, sabe? Que isso tem uma chance realmente de ser implementado para a gente entender como funciona. Eu acho que o comentário da Rai e da Sarah se complementam nesse sentido. E que eu acho que é o episódio que a gente mais tem uma opinião fechadinha, né? Sim. Mas eu acho que a indústria farmacêutica, eles estão perdendo tempo, né? Já que eles gostam tanto de dinheiro. Eles deveriam começar a participar do Legalize já, porque eles iam explorar a maconha até não dar mais. Mas o problema é que, e os moralistas que estão na indústria de remédios? Em todo Esse lugar. é o problema. Enfim, vai sempre embarrear. Mas eu acho que esse foi o tópico que a gente mais tem uma coisa fechada, né? Mas a gente já falou sobre a meditação, a gente já falou sobre o nascimento, a morte, o luto, a gente falou sobre as drogas. Eu acho que os únicos episódios, o único episódio, né, que a gente não entrou, os únicos, faltam dois, que a gente não entrou para falar mesmo, são o 4 e o 5, né? A Luísa citou as conexões, mas a gente não se aprofundou no 4 e o 5, eles falam muito sobre conexão e sobre perdão. Então eu acho que a gente podia entrar nesse agora, né? Não, eu queria acrescentar uma coisa que eu lembrei agora do primeiro episódio. Eles falam, né? O Clancy e o presidente falam muito da questão de fugir da realidade, né? Usar a droga para fugir da realidade e meio que para você viver numa ilusão. E aí o que eu percebi dessa fuga no episódio, que é uma cena que interliga o que está acontecendo no fundo e o que está sendo falado é a questão de quando eles se transformam em zumbis. Né? Não sei se vocês vão concordar comigo. Porque nesse planeta tá tudo um caos, né? Tá todo mundo se matando, os caralho. E do nada, assim, a partir do momento que eles viram zumbis, tudo fica colorido, tudo fica lindo, maravilhoso. Eles começam a cantar. É como se realmente eles tivessem saído da realidade e entrado numa trip muito louca. E é o mesmo, basicamente a mesma sensação que a droga dá, né, pra pessoa, né? Claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas basicamente é isso, né? Deles se transformarem, né, em zumbis. E depois que eles viram normais, tudo fica descolorido, fica com uma paleta de cores totalmente feia, né? Porque a paleta de cores da série já é estourada. Sim. Só que nessa parte que eles se transformam em zumbis, fica ainda mais estourado. Então, foi esse o ponto que me chamou bastante atenção do episódio. A fuga da realidade. Nessa parte que muda de cores, fica literalmente psicodélico, né? Tu passa uma vibe tipo, nossa, estamos usando alguma coisa aqui, hein? Bem Rick e Morty. Então, esse episódio 4, eu viajei. Eu entrei numa viagem, assim, eu tava usando o que eles estavam usando, porque foi uma viagem muito grande. Mas, sobre perdão, eu acho que nós temos que estar trabalhados espiritualmente, entendeu? Para perdoar e seguir em frente. Porque é muito difícil não guardar rancor, sei lá, pelo menos pra mim. Eu acho muito difícil. Então, eu queria ser uma pessoa espiritualmente evoluída para perdoar e seguir em frente, gente. Isso aqui é uma confissão, não é um comentário. É um momento de reflexão, entendeu? Mas enfim, é esse o meu comentário sobre o negócio. Eu viajei mais no 5, que eu fiquei... Acho que é aquele que eles estão dentro de uma prisão também, que é muito esquisito. E que ele é um passarinho. Esse eu viajei muito mais no 5. Porque o 4 foi o que eu já falei também, que somos seres coletivos, que precisamos do outro em momentos complicados, e temos que ouvir nossas vozes internas, e o som do que está acontecendo ao nosso redor, para a gente compreender o outro.
Então, no 4 eu já me situei mais, mas o 5 eu fiquei que viagem, que loucura, porque ele fala que a gente não existe de verdade, entendeu? Aí eu fico, quê? Como assim? Eu não existo? Eu existo sim. E entendeu? O 5 eu fiquei, olha, não bateu pra mim o 5, porque eu acho que eu existo, hein? Então, não bateu muito. Sobre o perdão, eu também tenho algumas confissões que nem a Luísa. E pra mim é muito estranho, tipo, tem coisas mínimas que eu fico remoendo e tem coisas maiores que pra mim, passou, foi como nada. Então, não sei dizer direito, acho que depende. Depende do momento, da pessoa, da importância da pessoa, do grau de ofensa, porque o perdão é meio que é um negócio do ego, né? Você não perdoar o outro, que você acha que a pessoa te ofendeu tanto com aquilo que ela não merece ser liberta daquilo. Mas quem tá preso é você. Então eu acho que é mais um negócio de ego. Nossa, Sara, agora você. Fui Eu realmente. perspicaz, né? Foi, me senti um pouco. Eu fiquei. Eu vou perdoar as pessoas agora. Vou sair na rua e sair perdoando, porque eu preciso me libertar disso. Cara, Mas eu tipo, ainda acho que você é uma pessoa que precisa ter inteligência emocional pra você perdoar e deixar ir. Acabou. Não adianta remoer, entendeu? O perdão, ele precisa acontecer. E aí você vai e segue a sua vida. Mas é necessária inteligência emocional. Eu acho que eu sou muito burra emocionalmente. É porque Eu não também acho não nem que esse seja adianta o você oposto falar de, pra o pessoa, oposto de eu te inteligência. perdoo. Se todo dia você remói, né? É, exatamente. Eu não sei nem se ser burra emocionalmente é o oposto de ser inteligente emocionalmente, mas eu acho que eu sou, porque eu não tenho preparação nenhuma, entendeu? Eu sou só um bebê que chora. eu, eu acho, eu escutando vocês falar sobre perdão, né? Eu acho que, assim, eu nunca tive uma dificuldade muito grande para perdoar as pessoas. Tipo assim, fulano fez isso comigo. Depois de um tempo, dependendo do que for, eu acho que só tiveram situações pontuais na minha vida que eu demorei muito para perdoar. Mas, tipo assim, passou rápido. A minha raiva do fulano, a minha raiva do que o fulano fez, passou rápido. Eu superei e consegui me relacionar depois com as pessoas. Tipo, não é aquele negócio que eu fico guardando com o rancor da pessoa, que eu excluo a pessoa da minha vida. Não, eu consigo lidar depois. Acho que teve pessoas pontuais que eu falei assim: olha, perdoei, mas não quero contato. Eu acho que isso é muito importante, que perdoar não é você simplesmente ignorar o peso do que a pessoa fez, porque te impactou de uma forma, eu acho que você também tem que dar importância a isso, fingir que você não está magoado, que não está chateado, só para em prol do perdão é a mesma coisa do que nada, porque você está se machucando, mas eu acho que eu tenho um negócio que eu lido com uma facilidade muito grande para me desprender do erro da outra pessoa, da raiva da outra pessoa, mas eu absorvo aquilo para mim do tipo, fulano me magoou fazendo isso, isso e isso, e eu perdoo fulano, eu perdoo a ação do fulano, mas aquela ação dele gera uma visão minha sobre mim mesmo que eu guardo. E essa visão eu não consigo me desprender. É como se a atitude dele dissesse algo sobre mim que me machucasse muito mais do que a atitude dele. Então, eu consigo perdoar a pessoa que me magoou, eu consigo perdoar o que ela fez comigo, mas eu vou sempre ficar remoendo a forma que eu me vi daquele jeito, sabe? Por exemplo, se teve uma situação que a pessoa me humilhou de alguma forma, que eu me senti humilhada. Eu vou perdoar a pessoa, eu vou perdoar a situação, mas eu vou sempre me sentir pequena em relação àquilo, sabe? Se for em relação me humilhou quando eu falei em público. Eu vou me sentir pequena todas as vezes que eu falar em público. Eu vou conseguir perdoar a pessoa, mas eu não vou conseguir me desprender do sentimento que eu tive. E isso daí para mim é pior ainda, porque não tenho rancor da pessoa. Mas, pô, o tanto que isso fica remoendo dentro de mim é 10 vezes pior, sabe? E eu acho que essa é a minha pior parte. Foi isso que me pegou no episódio. E eu acho que a parte da conexão com as outras pessoas me ajuda muito a refletir sobre isso, porque aí eu converso com amigos que me deixam completamente à vontade sobre a situação, completamente à vontade sobre a situação, para, tipo, me falar, para eu poder falar, tô magoada, olha, fulano fez isso comigo, eu me senti assim, assim. E os meus amigos, minha família conversarem comigo e falar assim, tá, ok, você se sentir assim, mas, cara,
você não é isso. Então, supera esse sentimento. Você já perdoou ele. Por que você não pode perdoar a si mesma, sabe? A forma como você sentiu. E eu acho que as conexões me ajudam muito no caso do perdão. Acho que isso que o episódio me lembrou. Eu achei esse episódio muito doido, porque o Clancy. Cara, é sem explicação esse episódio. Eu vou descrever aqui, porque não é possível que eu seja a única que teve a percepção. O Clancy chega no planeta lá, né, querendo suruba. Mas antes dele chegar nesse planeta, ele é desviado. Ele acha que tá indo para um planeta que vai conter suruba, vai conter putarias, caralho. Mas aí ele desvia do trajeto e acaba parando em um outro planeta completamente aleatório. E aí ele encontra lá aquela cavaleira lá, né, que eu esqueci o nome dela. E aí eles começam a falar sobre empatia, né, de você ter perdão, de buscar apoio quando necessário, né, em outra pessoa, em outro alguém. E aí, do nada, o vilão lá chega, que eu não sei o que significa aquela bunda dele lá. É uma bunda carnívora aquilo? Uma bunda carnívora sanguinária, não sei o que é aquilo. Eu acho que eu não ia conseguir escrever de forma melhor do que essa agora. Porque é muito louco. Esse episódio também tem um negócio que eles mudam de assunto muito rápido e você fica... Mas não era isso que vocês estavam falando. É muito louco, muito louco. Sim, aí aparece a bunda lá do vilão, né? Carnívora Sim. comendo as pessoas. Sim. E eu confesso que eu fiquei um pouco com medo dessa parte. E eu achei um rolê muito aleatório esse episódio, eu não entendi muito bem. Mas eu gostei da forma que eles falaram sobre essa questão de perdoar, de você ter empatia, né? Desse sentimento como perdão, a solidão. Essa parte eu gostei, mas a parte do vilão eu fiquei sem entender o que estava acontecendo ali. Acho que não tinha nada a ver, não. Era só para complementar ali a cena. É que às vezes a animação ela vai além do negócio que eles estão tratando, né? Às vezes não tem nada a ver, como às vezes tem. Depende. O último não é tipo assim, o 7 eles falam mais que é o papo sobre a morte, né? E aí a gente já falou bastante sobre isso. Mas o 8, ele fala sobre nascimento. Ah, sim, realmente, a gente não Que mencionou isso. ele muda e tem uma hora que ele dá à luz à própria mãe. Sim, isso aí foi uma viagem. Aquilo tão maneiro. E aí ele e ela estão olhando o nascimento dele, né? E aí é meio que ele tá se vendo a vida dele de fora, os primeiros anos da vida dele de fora. Uhum. E ele fala, a mãe dele fala que os 5 anos de vida da criança molda a personalidade dela. E o quanto os traumas e coisas que a criança viveu nesses primeiros anos formam quem ela vai ser depois. Eu tava vendo, na verdade eu vi 2 séries sobre serial killers que têm multipersonalidades, que eles acham que têm conexão. E todos eles tiveram algum trauma na primeira infância. E que eles se dissociam da personalidade dele, criam personalidade na cabeça, porque eles tiveram um trauma. E eles têm que se livrar desse trauma, e a forma que a criança lida é ela criando seres imaginários na cabeça. E essas pessoas. E tem, tipo, não é um consenso na comunidade científica, mas eles acham que tem a ver, que serial killers são pessoas fragmentadas, né, que nem aquele filme, que tem essas multipersonalidades que por causa de algum trauma que eles tiveram. E esse ser ruim que faz as coisas com as pessoas está protegendo o ser que foi machucado como criança, entendeu? E aí, quando eles falaram que os 5 anos molda a personalidade, eu falei, caraca, tem tudo a ver com aquela série que eu vi. E aí saiu no Netflix as 24 personalidades de Billy Milligan, que ele, na primeira infância, também sofreu vários abusos. E outra coisa também que eles falaram é que ele fala que ele teve uma percepção da vida diferente depois que ele teve um irmão, né? A mãe fala. E eu fiquei me perguntando se eu teria uma percepção diferente, porque eu sou filha única.
E aí eu fiquei, caraca, será que a minha personalidade seria totalmente diferente? E eu seria outra pessoa se eu tivesse um irmão? E aí eu fiquei pensando por um tempo sobre isso. Eu acho que faz muito sentido. E não é ele que vira uma pessoa diferente, acho que é o irmão dele que muda, né? Que ele é o É mais novo. isso que o irmão fala, ai, tem um ser comendo a minha mãe, quando É, ela tava isso. amamentando ele, né? Eu acho que pra mim foi uma mudança, porque eu sou a mais velha, foi uma mudança muito, assim, chocante, porque eu precisei até fazer umas sessões com a psicóloga por um tempo, porque eu era uma pessoa muito sozinha, né, individualista, só tinha eu aqui, e a minha avó até fala assim, nossa, mas eu ficava aqui com você o dia inteiro sozinha e você falava. Então eu acho que isso mudou muito a minha percepção e a minha infância. Então eu acho que faz todo sentido o que você falou. Porque eu sempre fui uma criança sozinha, não tinha muitos contatos com criança. E eu fui pra escola com quase 5. Então, toda a minha primeira infância foi com adultos. Uhum. E eu sempre fui aquela criança que se metia em assunto de adultos, sabe? Que tava sempre ali. Mas não era porque eu me metia, era porque era esse meu nicho. Uhum. Eu acho eu acho que a gente teve essas experiências parecidas, né? Só que a Luísa tem o contrário de mim, que a Luísa é a irmã mais velha e eu sou a irmã mais nova. Então, assim, minha irmã, eu escuto a minha irmã falando, né? Que minha irmã teve muito ciúme quando eu nasci e minha mãe ajudou para lidar com isso. Minha mãe foi incluindo muito ela na minha criação, sabe? Tipo, escolher roupa, escolher brinquedo, pra ela participar de tudo, para ela não se sentir de fora. E isso de que a Sara falou de ter Um detalhe, a sua irmã é muito mais velha do que eu era, então a diferença, o choque pra ela deve ter sido muito maior, né? sim, minha irmã tinha 12 anos. Então, Então, assim, eu só tinha 4. minha irmã tinha sido filha única por 12 anos. E aí foi tipo, meu Deus, e agora tá uma criança e ela teve que ter uma responsabilidade grande, porque ela já era mais crescida, né? Então tinha aquele negócio de ajudar. E Uhum. eu acho que foi muito difícil. A Sara estava falando de ser diferente. Eu acho que eu sou uma pessoa completamente diferente por ter a minha irmã. A gente é muito próxima e o irmão mais novo, a minha primeira referência, assim, eu fui criada no meio de adultos. E quando eu fui crescendo, né, tô formando minha personalidade, minha irmã era o mais próximo de uma criança que eu tinha. Porque eu não tinha outras crianças na minha família. Então, eu me inspirava muito na minha irmã. Minha irmã gostava muito de ler, eu me tornei realmente uma pessoa que gosta muito de ler. Bandas que a minha irmã escutava quando eu era criança, eu escuto até hoje. Eu não sei se eu gostaria dela se não tivesse a minha irmã. E isso foi moldando muito mesmo. Isso que a Sara falou do serial killer, eu acho que faz muito sentido. E sobre o nascimento, ele viu o nascimento dele em um momento diferente da vida dele, né? Ele estava passando por uma transformação e aquela transformação meio que foi o nascimento de uma nova pessoa dentro dele, né? De uma nova fase da vida dele. E eu acho que durante muitos momentos da nossa vida a gente tem isso. A gente tem um nascimento que a gente presencia os nossos próprios renascimentos dentro da nossa vida, sabe? De momentos que a gente se transforma como pessoa. E eu acho que é sempre um choque. Eu tive momentos que eu fiquei muito chocada com a pessoa que eu estava me tornando. E é muito assustador. Cara, a gente falou. Agora que chegou nesse último tópico, eu fico falando. Não entendi nada nessa série, mas caraca, eu entendi muita coisa. Eu acho que não sobre a série, mas sobre mim, sabe? Exatamente. Duas coisas que eu queria falar. Primeiro, que você falou sobre a adolescência para a fase adulta. É amedrontador, entendeu? Eu tenho medo de sair na rua com a pessoa que eu sou, entendeu? Eu tenho medo o tempo todo. E a segunda coisa é que você falou que você é a pessoa que você é hoje por conta da sua irmã. Eu lembro que eu mandei, umas 2 semanas atrás, eu mandei um tweet pro Lucas que falava assim: eu acredito que homens que têm irmãs mais velhas têm um caráter melhor porque foram criados a ferro e fogo por mulheres mandonas. Aí eu falei, mandei pra ele, falei que era verdade, ele concordou. Então assim, ele não tá aqui pra falar, mas eu posso confirmar, ele é uma pessoa diferente por ter uma irmã mais velha. Então, é isso. Conte pra nós sua Eu visão. queria falar sobre esse episódio, né, mas trazendo o assunto do luto de novo e a questão do nascimento. É que eu achei esse episódio incrível. Pra mim, acho que foi o melhor episódio que eu assisti, assim.
porque acompanhar 30 minutos, uma conversa clara e sincera de duas pessoas, né, que no caso era a mãe e o filho, falando sobre a morte, né? No caso, ela estava na beira da morte, né? E em estado terminal, na vida real, depois eu fui pesquisar sobre isso. A mãe dele realmente, ela gravou esse episódio antes de falecer, algumas semanas antes de falecer. Eu pesquisei sobre isso. E quando eu soube disso, eu falei, meu Deus, que pesado. E aí eu vi 30 minutos de uma conversa sincera entre esses dois, um em um estado terminal e outra pessoa despertando para a vida. Foi incrível, maravilhoso, assim, sem comparação com qualquer outro episódio, para mim, esse foi o melhor até agora. Aproveitando que a Rai declarou aqui que o episódio 8 é o preferido dela, né? Foi isso, né, Rai? Ele é o seu episódio favorito. Isso. Então, qual é? A gente já entra no nosso primeiro quadro, já que a gente já falou de todos, né? E já temos uma candidata aqui, episódio favorito. Qual é o momento favorito de vocês? Assim, o meu, eu fico entre esse último e o episódio 6, porque ambos são muito reveladores sobre o Clancy, e eu fiquei, caraca, finalmente eu tô entendendo não só a série, mas eu comecei a entender por que eu tava me vendo tanto na série. Eu acho que esse também é o ponto de virada. Eu entendi por que eu tava viajando muito, ou se eu realmente tava entendendo. E acho que, assim, para mim eles foram norteadores, sabe? Então, eles são os meus favoritos, o último e o episódio 6. Luísa, qual o seu? Então, eu gosto muito do último episódio, é realmente incrível, mas o meu favorito foi o episódio com a conversa com a morte, porque ali eu fiquei realmente muito presa, eu fiquei, caramba, que incrível. Eu fiquei presa à animação e ao diálogo e eu consegui entender os dois em conjunto. E eu não sei se eu gosto tanto por conta disso, mas o conteúdo é muito importante e é muito interessante. Eu gostei muito, é o meu favorito. O meu favorito também é o último, porque me fez pensar muito sobre esse lado de se eu seria diferente se eu tivesse um irmão. E sobre algumas questões da minha vida por ser filha única e ser filha de pais velhos, né? Também tem isso. Que é um negócio que a gente sempre fala, eu sempre falo com a Luísa, que eu não posso ir para muito longe, porque eu sou filha única e meus pais são velhos. E aí bateu assim num lugar assim para mim que talvez eu não queria entrar naquela hora. E aí para mim o meu preferido disparado é o último. Então, hoje não temos personagens, porque assim, o personagem principal tem o Clancy. Tem eu. Tem... Eu tentei falar baixinho pra não te atrapalhar, velho. Tudo bem. Nossa personagem favorita desse episódio é a Rayane. É o Exatamente. É. Desculpa, gente. Nossa favorita. Mas é sério, nossa favorita é você, nossa convidada, Rayane. É verdade, né? Honra É verdade. ter uma convidada. Eu amei. Nem somos fãs, é bom lembrar, Sim, né? sim, a gente adora a página. E é recíproco, porque eu também adoro a página de vocês. Gente, Ai, que fofa. Só amor online. Eu demoro pra assistir os episódios, mas eu sempre assisto. É o que importa, Rayane. É, exatamente. Eu amo que a Rayane é a pessoa que eu posso falar sobre o Neil Gaiman, porque ela também é muito fã do Neil Gaiman. Sim, e aí sou apaixonada. Eu tento enfiar o Neil Gaiman aqui no... A Graciela é assim, né? E eu não sou bem aceita. Ai, Graciele, a sua saída é gostar das ela nossas não quer coisas. nem saber a personalidade. É fã do Neil Gaiman, é amigo É a dela. personalidade. Momento de indicações, o nosso quadro, a gente não tem personagem favorito, mas tem o nosso quadro de indicações. E hoje a gente vai dar as honras à nossa convidada, queridíssima especial, Rayane. Faça as nossas indicações de hoje. Aproveitando que a gente está falando de animação, né? Vou falar da primeira indicação, que é Rick and Morty. É a minha série de animação favorita da vida. A segunda indicação é Hora de Aventura, disponível na Netflix. A terceira indicação é BoJack Horseman. E a última indicação, Love, Death, Robot, está disponível na Netflix, que é a minha indicação do episódio, falando sobre futuros distópicos e estilos de animação ousados. Que tem tudo a ver, né? Exatamente. Exato. Inclusive, a série foi criada pelo Tim Miller, o mesmo criador de Deadpool.
Então vocês precisam assistir, porque é muito boa mesmo. Então, gente, é isso. Queria agradecer a Rayane por ter participado. Estamos muito animados que você está aqui. Eu que agradeço, meninas. Foi incrível, adorei. Sim, eu Vocês também devem ficar amei. nervosa, eu adorei. E a gente Eu entrou falei que não numa... precisava estar aqui. É nosso slogan, é cachorrada, entendeu? Não tem problema. Adoro cachorrada, adoro. Eu não sabia que o nosso slogan era esse. A gente nunca falou num No episódio. Instagram, É, mas no episódio a gente nunca falou. Logo, não é nosso slogan, Não. né? Mas 11 episódios e nada. 11 temas, né? Porque foram mais episódios. Nada disso. Pro último, pro final. É. Somos da cachorrada. Então aqui é séries e cachorradas, como tá lá na bio do é Instagram. séries de excursão e cachorrada. E cachorrada, é isso. Pelo menos até nessa temporada. A gente foi diminuindo a briga. Foi. Até A gente entrou em consenso várias vezes, Saroca. Sim. Mas foi isso, gente. Obrigado pela audiência. Rai, obrigado pela participação. Muito obrigada, gente. A gente amou, nossa primeira convidada. E pode voltar sempre que você quiser, porque o Ticas está aqui para você. Sim, beijo, estamos gente. abertos. Obrigada. Beijo, galera. E Até obrigada a a próxima. todos, porque esse é o nosso último episódio da temporada. E fiquem atentos no Instagram, que a gente vai mudar nosso estilo, entendeu? Vem aí a nova era das chicas. A nova era. Então vamos mudar velhas tudo chicas lá no Já tô morreram. Instagram ansiosa. pra nova temporada. Sim, voltamos em breve. Eu estou muito animada. Beijos. Sim, Beijo. beijos, até mais. Até mais. O Ticas del Podcast é produzido, roteirizado e apresentado por Luiz Almeida, Sara Caldas e por mim, Graça Anacleto. A edição de áudio fica por conta de Luiz Almeida e todo o material de arte e designer gráfico é assinado por Beatriz Figueiredo. Nossos patrocinadores do momento são Deus e a nossa fé. Mas as vagas de patrocinadores estão abertas. Falem com a gente. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A gente está lá no Instagram. Nosso perfil é @ticasdelpodcast com underline no final. É isso. Obrigado pela audiência.